a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia no 6º Seminário de Artes Digitais. Meu nome é Tiana Atlas, sou formada em Artes Visuais pelo UFMG e atualmente sou mestranda do Programa de Pós-Graduação do curso de Letras do Cefet. A presente comunicação recebe o título de Fragmentos, Temporalidade, Coexistência de Técnicas, Apropriação e o Pensamento da Colagem. Esse trabalho ele surge a partir da leitura do livro Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, de Leonardo Villaforte, lançado em 2019 pela editora Relicário. E nessa obra, Leonardo faz uma retrospectiva da apropriação não só como técnica, mas também como um pensamento, uma filosofia de produção, passando principalmente pela história da arte ocidental, na qual ele destaca a relação com a colagem, que marca um momento de ruptura com a ideia de originalidade trazida pelo movimento renascentista e passa a incorporar objetos do cotidiano dentro do espaço artístico. E não só incorporar objetos do cotidiano, mas que trazem essa lógica de montagem, de junção e conexão, de construir a partir da reorganização e também da modificação de um objeto outro que é trazido não como representação para o espaço artístico, mas como objeto em si. Esse gesto ele vai ganhar um peso ainda maior, segundo o autor, com os handmades de Duchamp, que acontece mais ou menos no mesmo período que a colagem, porque também faz parte desse movimento do século XX, das vanguardas dentro do dadaísmo, onde não só o objeto vai ser incorporado na produção de uma imagem ou de uma escultura nova, mas o objeto em si é trazido como deslocamento e passa a ser proposto como obra de arte, no sentido de que a obra é uma proposição de olhar e pensamento crítico dentro da relação entre o artista e o mundo no qual ele vive, e do qual ele vai trazer esse mundo para dentro do campo da arte e propor com esse deslocamento uma reflexão. Esse gesto vai influenciar o pensamento que se estrutura na arte conceitual e que permeia muito do pensamento contemporâneo da arte. Esse gesto apropriativo, diferente de uma obra feita em referência a algo, ou uma obra que cite uma outra obra, o interessante dela, segundo o autor, é que não se trata de falar das influências que provocaram uma obra, ou mesmo de mostrar esse caminho do estudo, ou a simulação de uma linguagem da obra, como diz Leonardo, mas desse processo de reciclagem, reaproveitamento, transfiguração e remixagem, que é você pegar uma obra, um original, ou um material disponível, seja ele da internet ou de outras fontes, trabalhar aquele material e trazer os fragmentos escolhidos para dentro de uma nova obra que dá uma nova vida a essa obra. É trabalhar com a apropriação de textos, sons, gravações preexistentes no gesto de copiar e colar, como diz o próprio autor, de um copiar e colar incessante. E percebemos esse gesto em muitas produções contemporâneas, mas eu gostaria de trazer um exemplo aqui da banda Tarda, que lançou o álbum Futuro no final de 2020. Essa banda ela é formada pelos integrantes Paula Rodrigues, Júlia Balfeld, Sara Braga, também conhecida como Sara Não Tem Nome, Randolfo Lamolière e Victor Galvão. Eles têm como uma característica interessante que é a produção musical, mas todos os artistas trabalham com múltiplas linguagens, passando pelas artes visuais e pela produção audiovisual. Nesse álbum Futuro, o que é interessante destacar aqui é como o gesto de apropriação trouxe outras vozes para trazer tanto o momento social e político, mas também um estado emocional e afetivo que vinha a partir do repertório dos integrantes e que dialogava com o repertório de quem escuta. A banda trouxe para conversar com eles vozes como a Clarice Lispector, a Hilda Hilst, ou trechos do discurso da presidenta Dilma Rousseff. E essas vozes ecoaram dentro das músicas, bem configurando tanto uma composição dentro da obra, que
era percebido no todo e na criação de sentido de cada uma das músicas, mas também que criavam uma relação que expandia a música, levando o passado e o arquivo para o momento presente, para um olhar crítico pelo mundo no qual a banda se insere. Aqui na imagem a gente pode ver o lançamento do single da banda, que chama Buraco de Afundar, que tem uma outra característica interessante, que é esse single. O vídeo foi gravado em um único take com um método de filmagem analógico e foi divulgado nas redes, no espaço virtual e digital. E essa relação do analógico com o digital traz um outro elemento interessante para a gente pensar aqui, que é a convergência das mídias e a coexistência das técnicas. Nesse mundo de múltiplas possibilidades, a gente percebe que ao contrário do que se imagina, uma nova técnica ela não substitui, não encerra uma outra técnica, mas ela abre uma possibilidade nova de fruição para o usuário, que, estando em diferentes relações com essa disponibilidade das novas mídias e das novas tecnologias, cada um vai poder criar um caminho diferente. E essa teoria da convergência das mídias que eu estou trazendo, que foi criada pelo Henry Jenkins, ela nos fala que as velhas mídias não morreram. A nossa relação com elas é que morreu, porque estamos em uma época de grandes transformações e todos nós temos duas opções, que é temê-las ou aceitá-las. E o interessante dessa teoria é que ela fala dessa forma de olhar e usar a partir da relação de cada indivíduo com essa disponibilidade múltipla. Henry destaca que antigamente as relações eram lineares com cada uma das mídias. Nós tínhamos o telefone, que fazia as ligações, nós tínhamos a TV, que tinha a função da divulgação do entretenimento e dos telejornais e da mídia de informação, cada um separado. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de usufruir dessas mesmas tecnologias nessas versões, mas também em uma versão onde elas são convergidas em um único aparelho, que é a nossa experiência com os celulares, onde a maneira com que vamos trabalhar ou escolher ou navegar dentro dessas mídias vai depender da curadoria feita por cada indivíduo e da sua relação e preparo àquela mídia na qual ele está se aventurando a trabalhar e se apropriando do uso. Nisso, estamos olhando para uma reflexão que diz muito sobre o momento presente, sobre o contemporâneo, e por isso eu trago aqui para fechar esse passeio que nos leva a refletir sobre as relações, tanto a forma de produzir como a nossa forma de navegar pelas mídias, o artigo da Olga Valesca Soares, intitulado Cosmologia e Complexidade no Mundo Contemporâneo, que vai falar justamente sobre como essa possibilidade de informações mudou a nossa relação com o conhecimento. No artigo, a autora vai trabalhar com sistemas complexos, trazendo referências da teoria da informação e da comunicação para refletir sobre como estamos vivenciando a nossa relação com o conhecimento. Segundo ela, essa relação que antigamente era linear e muito vinculada ao pensamento científico, onde você tinha uma história linear, um tempo linear e uma percepção linear do mundo, ela perde lugar para essa percepção dentro da observação do mundo caótico, onde há uma simultaneidade de informações, uma simultaneidade de tempos e uma simultaneidade de possibilidades, onde, segundo a autora, o conhecimento deixa então de ser entendido como algo na qual você é um conhecimento adquirido e passa a se tornar um conhecimento em construção, em constante construção, que se forma a partir desses fragmentos e desse campo aleatório no percurso pelos materiais oferecidos. O nosso pensamento é modificado pela possibilidade de interagir com essa multiplicidade de informações, onde todos nós somos convidados a constantemente fazer uma curadoria do que há, lidando com esses fragmentos que temos acesso e construindo com eles uma experiência e um se colocar nesse mundo. E com isso eu encerro a minha fala e agradeço.